Sejam bem-vindas ao 11º Pod Fab. Ai, gente, que honra, né? Já temos mais de 10. Temos mais de 10. Ainda tem um extra que saiu aí, né? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham assistido. Maravilhoso. Todos estão, né? Todos. O feedback está sendo muito legal, gente. Isso que é mais importante, assim, pra gente, né? Porque isso aqui está sendo feito exatamente para isso. Para ter a resposta de vocês, o que ainda está faltando de dúvida. Então, vou dar aquele meu recadinho básico. Isso. Tá vendo aqui embaixo um botãozinho vermelho? Se tá vermelho, não é um bom sinal, porque você não tá inscrito. Então, vai lá, se inscreva e logo ao lado tem um sininho, que ali você clicando, você vai sempre receber, tá? Todas as notificações, assim que os vídeos entrarem no ar, você vai estar sendo avisado. Isso. E também tem o nosso canal só de cortes, que a gente vai deixar aqui no link, aqui embaixo também na descrição. E vai lá no Instagram, gente. Para quem gosta assim, de um conteúdo mais rápido, também é super válido. @podfabi, que a gente tem vários reels lá bem interessantes com todos os assuntos e mais curtinhos, né? Isso. Que a gente pontua do início ao fim. Muito bem, já deu seu recadinho. Eu vou dar mais, hein? Ao longo do episódio a gente fala Isso. mais, pra vocês não esquecerem. Gente, então, a gente vai começar hoje. Hoje vamos começar a falar de um assunto mega importante para vocês. Na verdade, eu criei um método que, junto com o meu marido, pensando, a gente criou um método que chama PPP, que seria o que é essa metodologia? Ele comporta pré, peri e pós-operatório, para sistematizar para vocês o que é necessário dentro do pré-operatório, do perioperatório e do pós-operatório. O que o paciente ele precisa saber, o que uma pessoa que deseja fazer uma cirurgia plástica, o que ela precisa saber antes, durante e depois da cirurgia. Então, essa metodologia é para ensinar a vocês, para vocês não caírem em nenhuma cilada, para se prepararem para o momento de realização desse sonho, que é a sua cirurgia, tá? E hoje, o primeiro episódio desse método é o pré-operatório. E dentro do pré-operatório, a gente começa com o paciente o quê? Marcando uma consulta. Como que ele chega, né? Como é que ele chega até a clínica, como que ele vai descobrir a doutora Fabiana. Então, hoje, assim, graças a Deus, a gente tem aí uma gama muito grande, né? Tem telefone que você pode jogar só na internet, botar a doutora Fabiana Valéria que você vai achar. Tem o site, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube. Tem uma gama enorme de contatos que você Antigamente possa fazer. era tão difícil a gente encontrar o médico dos sonhos, né? Hoje verdade. É muito mais fácil você encontrar o médico que você deseja próximo de onde você esteja, se você está no Rio, se você não está no Rio, que eu sou do Rio, da Barra da Tijuca, mas se você não está, você se programar para vir ao Rio ou então operar com uma pessoa de confiança perto de você, Isso né? aí. Então, não deixem de assistir até o final, porque esse episódio a gente vai falar tudo sobre isso, né, Thaís? É engraçado que tem muita gente que fala assim, mas eu tô pensando, hoje a gente tá, por exemplo, em abril, né? Em abril eu só quero operar em dezembro, em janeiro do ano que vem. Nossa, passa muito rápido. Voa, né? É claro que eu tenho pacientes que chegam e querem operar muito rápido porque tem algum evento ou tem alguma viagem, Já alguma tem férias coisa programada, né? E aí tem que fazer um pré-operatório um pouquinho mais rápido, mas geralmente o pré-operatório ele demanda um tempinho ali, pelo menos para você fazer uns 15 dias para você fazer todos os exames necessários. Então a gente vai começar no agendamento da sua consulta. Então, antes de agendar a consulta, você precisa escolher o seu médico. Isso aí. Então, como é que você escolhe o seu médico? O seu médico, primeira coisa que você tem que entender é que o seu médico, para você fazer uma cirurgia plástica, o seu médico tem que ter uma formação. Qual é a formação? São os 6 anos que ele fez a faculdade de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Hoje o tempo aumentou um pouquinho, hoje são 3 anos de cada, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Por que o médico cirurgião plástico ele tem que fazer cirurgia geral primeiro? Porque ele tem que entender todo o que é toda a logística de uma cirurgia, toda a anatomia, tudo que envolve o trauma cirúrgico, né? Sim, tudo fundamental. É muito importante isso, que vocês entendam que o médico, para ser cirurgião plástico, ele tem que ter uma formação em cirurgia geral. Tem que ter aprendido tudo, tem que saber atender emergência,
né? Porque intercorrências podem acontecer. Então, o médico cirurgião plástico, ele sabe agir em caso até de emergência, né? Exatamente. Durante o procedimento cirúrgico. Exatamente. Ele tem uma formação, a gente tem uma formação para isso, né? Qual é a diferença para elas entenderem? Porque muita gente tem essa dúvida, né? O que o cirurgião faz, o cirurgião geral faz e o plástico faz? O geral, ele é igual ao clínico geral, né? O cirurgião geral, ele atende todas as doenças cirúrgicas. O que são as doenças cirúrgicas, né? Apendicite, colecistite, todos os abdômenes agudos. Sim. Que mais? Diverticulite, antigamente muita úlcera perfurada, além dos traumas, né? Trauma por arma branca ou por arma de fogo. E aí vai uma enormidade de coisas, acidentes automobilísticos, né? Sim. Então, a gente está... na cirurgia geral, a gente é preparado para atender trauma, para atender emergências cirúrgicas agudas, para atender... E entra em cavidade mesmo, né? Sim, aí entra nos órgãos, né? A gente aprende a operar órgãos do sistema do nosso corpo, né? De todo o sistema, do trato digestivo, urinário. Então, engloba todas as... Ele é geral, né? Ele não é específico. Sim. Porque depois da cirurgia, por exemplo, o urologista, ele tem que fazer também cirurgia geral. Então, o urologista, ele faz cirurgia geral e depois ele faz e se especializa em cirurgia urológica. Mas antes disso, ele tem que fazer a geral. Sim. Porque a geral, a gente tem que aprender tudo de todos os sistemas. A gente tem que entender que a nossa especialidade, ela pode ter intercorrências que a gente precise acessar os órgãos de todo o organismo. Precise, talvez, um fígado, um rim, alguma coisa que, graças a Deus, isso é muito raro, mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para isso, Tem né? que estar preparado e habilitado para isso. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês no pré-operatório é a escolha de um bom profissional. Um profissional que tenha uma formação adequada e que seja ético e que diga para vocês a verdade. Eu tenho uma formação de tantos anos em tal lugar, que seja claro, que seja objetivo, que você coloque lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procure o seu cirurgião e ele esteja lá, né? Isso aí. Então, a gente não tem muito problema com essa procura, né, do seu cirurgião, se você tem dúvida se ele está na Sociedade de Cirurgia Plástica, porque é muito fácil, sbcp.org.br, e aí você vai lá procure o seu cirurgião. Se você não sabe o nome, o CRM, você pode procurar pelo seu estado também. Porque aí, quando você coloca o seu estado lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai aparecer todos os médicos que são cirurgiões plásticos que estão lá próximos de você. Ótimo, muito bom. Então, essa é a primeira etapa de um bom pré-operatório. Pode parecer simples, mas, gente, isso faz toda a diferença em todo o restante, viu? Com então, certeza. já começa por aí. A gente escuta tanta coisa, né? Então, se você conseguir fazer essa pesquisa e essa escolha de uma forma correta, já é 80% do caminho andado. Exatamente. E aí, a segunda parte, não menos importante, é o seu agendamento. E aí, o seu agendamento de uma consulta, né? O que a gente vai aí? O agendamento é com a secretária, com a gerente da clínica, que aí você vai entrar em contato. Lá, através das mídias sociais do médico, você vai ver todos os telefones, e-mail, tudo que você precisa. Hoje tem tantas formas, né? Direct, WhatsApp, um formulário. Pra entrar em tem milhões de contato formas, e né? agendar a sua consulta. Uma dica, assim, ó, eu sou gerente lá da clínica da doutora Fabiana, a gente tem, assim, várias formas, né, de receber essas mensagens e a gente sempre dá muita atenção a todos os canais. Veio por uma rede social, o atendimento é igual de quem vem pelo telefone, de quem vem pelo WhatsApp, não tem diferença. E uma coisa que a gente tem um feedback que é muito legal obviamente, a gente tem uma mensagem padrão, né, e automática da informação básica de endereço, telefone e tal, mas é muito individualizado.
Eu sou pesquisadora de mercado, tá, gente? Então, eu me finjo de outras pessoas por aí, até pra gente estar sabendo, né? Como é que a pessoa está sendo tratada, o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está deixando a desejar. A gente tem que sempre estar melhorando, né? Então, a gente tem que estar fazendo isso. E a maioria, falo isso com certeza, assim, a maioria das pessoas falam comigo como se fosse robô. Me mandam já uma mensagem, é sim ou não? Responda-se sim, responda-se não, fale-se sim. Eu, particularmente, me sinto mais à vontade quando você conversa com uma pessoa, né? E você expõe aquela dor, a gente conversa. A gente tem ligações para marcar uma consulta de 40 minutos. Porque aí a Thaís, ela filtra, né? Assim, os casos e tal. E quando tem alguma coisa mais importante, ela já vem me dizer, olha, esse caso demanda um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção no pré-operatório. A gente tem uma lista de espera, né? E aí dentro dessa lista, poxa, tem uma pessoa que está com dor, doutora. Eu preciso correr com ela já está com os exames, ajudei ela com os exames e tudo mais. Então, tudo isso é muito versátil, assim, porque a gente vai mudando, né? Isso. E aí, essa parte do agendamento, aí você já consegue perceber também quanto importante e como esse médico trabalha. Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, você vai perceber no agendamento como é que esse médico trabalha. Por quê? Porque o médico é que treina né, as funcionárias. E, logicamente, a equipe só vai permanecer com o médico se tiver ali um bom casamento. É isso aí. Se as coisas estiverem em sincronia. Se não for uma pessoa que trabalhe da forma como o médico se comporta, também... Vai chegar uma hora que não encaixa, né? Não vai encaixar. Então, é super importante isso, que vocês percebam através do agendamento, essa forma do agendamento, você já vai sentir como é que vai ser o seu cuidado, né, nessa equipe. Uma coisa, assim, a gente até no episódio da Lislane, falando sobre o explante, a gente até mencionou isso. Que em muitos casos a gente manda até pedido de exame sem nem a paciente ter vindo até aqui. Claro, né? Com certeza. Porque existe toda uma história, a pessoa fala que, poxa, não tem acesso, não consegue, não sabe. Como é que eu vou fazer? Eu estou na dúvida, eu estou morrendo de medo. Doutora, vai lá, gera um pedido online, né? Tem um sistema médico online hoje que ela consegue fazer isso. E a gente envia para o paciente. Super seguro, né? Com QR Code, tudo direitinho. Aceita em qualquer laboratório, qualquer clínica de imagem, todo mundo Até para o paciente que mora fora, a gente facilita, né? Porque tem muito paciente que vem de fora operar também. A gente ajuda, né? A maneira como você... Eu tenho um feedback muito, muito bom, né? Das pacientes, né? Com essa relação com a Thaís, com a Letícia, mais com a Thaís, até porque ela traz muito para ela isso, desse contato com o paciente, para entender qual é a sua dor, o que você está desejando, quando é que você está desejando operar. Então, só esse contato ali, né, com o responsável pela clínica, o gerente da clínica, você já vai sentir isso. E já vai ser um filtro para vocês, tá? Porque a equipe, ela funciona... Ela é o espelho do médico, ela funciona de acordo com o que o médico... Se não tá errado. A forma como o médico trabalha. Exatamente. Né? Então, vocês vão ter ali logo de cara, no telefonema, já vai ter uma... Agora, Thaís, elas perguntam muito de valor, né? Valor de consulta. Muito. Gente, eu tenho muita gente me pergunta assim, mas por que cobra consulta? Isso surge muito. Porque eu sou médica, né? Porque eu estudei anos e anos e anos. O médico cobra consulta, né? Assim. Não, e não só estudou a graduação e residência e especialização, como estuda até hoje, né? Até hoje. Então, assim, e é um tempo que eu tiro, gente, minha consulta não é uma consulta breve. Não, ela leva no mínimo de 1 hora, uma hora e meia. É uma consulta que demanda tempo. Demanda tempo, porque tem muita coisa pra gente ajustar, muita coisa pra gente conversar. Então, a partir do momento que vocês ligaram e se ficou na lista de espera ou não, se tem mais urgência ou não, isso tudo vai ser filtrado e a Thaís vai, né, agendar a consulta. A partir do momento que agendou a consulta, é o dia de você chegar até mim, chegar no consultório, né? Muita gente pergunta, Thaís, eu preciso já levar exames? Caso a pessoa, eu falo sempre para a pessoa, olha, se você tiver algum exame bem recente, pode trazer que já ajuda. Já ajuda. Mas não é uma obrigação, porque em consulta que a doutora vai te passar, porque aí a gente vai entender qual é a cirurgia que vai ser feita e quais os exames são necessários. Isso aí. E depende da idade também, qual é o exame que a gente vai solicitar ou não, né? Então, você passou pela escolha do profissional, o agendamento
E agora você chegou no dia da sua consulta. É um dia tão legal, né? É um dia que alguns médicos até chamam de... como dia do sonho, Dream né? Day, né? Tem umas coisas assim. E realmente o dia... Eu acho que realmente o Dream Day é o dia da cirurgia. Eu acho também. Eu acho que o grande dia, o apogeu, ali, assim, né? realmente o dia da cirurgia, que a gente ainda vai falar no segundo P. Mas esse dia da consulta, ele é realmente um dia muito importante. Porque ali, eu tenho pacientes que chegam até mim e que ficam impressionadas com o tempo que eu demoro em consulta. Sim. Gente, mas para mim é uma coisa tão óbvia que a consulta tem que demorar no mínimo 1 hora. A gente adoraria que todo mundo pensasse assim, né? Na verdade, elas se assustam porque a grande maioria não faz mais isso, infelizmente. A gente tem pacientes que vai, gente, sem brincadeira nenhuma, que diz que 5 minutos, foi atendido em 5 minutos. E a gente escuta isso com mais frequência do que a gente gostaria hoje em dia. Como é né? que a pessoa vai entender qual é o procedimento cirúrgico que vai fazer? Qual é a cicatriz que vai ficar? Em que posição vai ficar? Tudo, né? Quais são os medos que ela tem? O que ela precisa realmente... Histórico, né? Histórico de saúde, medicações. Pra mim, assim, o negócio não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça também, porque acima de tudo, eu sou médica. Sim, claro. Então, quando você chega para consulta, você vai preencher uma ficha de anamnese. Eu podia até ter trazido. A ficha de anamnese é uma ficha que você preenche com o teu histórico para levar até mim. Então, as meninas já te entregam lá, quando você chega na recepção, você já preenche com todos os seus dados de saúde, né? E muitas vezes a gente é questionada, né? Por que de algumas perguntas? Porque ali, nessa fichinha, você já vai me dizer algumas coisas assim, chaves. Tem alguma doença? Tá usando algum tipo de medicação? Já usou ou usa algum tipo de droga? Né? Passou por uma perda recente? Separação, ou até uma perda mesmo próxima, de né? óbito na família, né? Ou alguma coisa próxima. Tá passando por algum processo de mudança na sua vida? Tá fazendo terapia, né? Isso tudo aí eu falo assim, gente, mas pra que a doutora Fabiana quer saber isso? Eu só quero fazer o meu peito. Uma coisa tão simples. Né? Muito. Mas é muito importante. Muita gente fala assim, mas pra que ela quer saber a idade em média que eu fiquei menstruada? O que isso vai mudar? Falou, amor, você não faz ideia de como isso influencia em tudo, né? Em tudo. Em tudo, até pra gente saber quando se a paciente está, né, próximo da menopausa, se não está. Outra coisa também é ali, nesse momento da consulta, saber se você quer ter mais filhos ou não, porque isso também vai mudar o seu procedimento cirúrgico. Se você quer filho, se você não quer. Hoje tem mulheres que não querem ter filhos, né? Sim. Que são nulíparas, que não tem filho nenhum e que não quer ter filho. A gente conversa bastante sobre isso, inclusive. Uma escolha, né? A pessoa não quer, simplesmente não quero. Né? Tenho um, tá ótimo, não quero mais. Ou tem aquela que tem 3 e ainda quer ter 2. Sim. Então, isso tudo eu preciso entender. Tem aquelas que já tem 3 e que falam que não querem, mas daqui a pouco surge uma surpresa. Tem isso também. Tem, mas, gente, como é que a gente não tem filhos hoje em dia? A gente precisa se cuidar, né? Continuar se cuidando. Exatamente. Então, esse preenchimento dessa ficha é super importante para mim, porque aí eu vou conseguir começar a entender de vocês. E olha como é importante o contato que vocês têm com a Thaís antes de chegar na consulta. Sim. Porque a Thaís, quando ela vem com a fichinha para mim, ela fala assim, olha, essa paciente aqui, a senhora fulana de tal, a gente já conversou sobre isso, sobre aquilo, a vida dela tá passando por tal coisa. Sim. Então, assim, a gente já fica ali sabendo um pouquinho mais da vida de vocês, porque senão eu teria que ficar o dia inteiro com cada uma, né? Claro. Não, uma hora e meia não seria suficiente. E assim, aquilo que a gente fala sempre, que a gente sempre bate na mesma tecla, desculpa. Quando você faz o que você ama, isso não é uma obrigação, isso não é uma chateação de falar, nossa, vou ficar 1 hora, 1h30. Ai, gente, eu amo. Não existe isso, né? Ah, é uma delícia, porque na verdade ali, na verdade eu acho que a consulta
é o início de uma grande amizade. Sim, e é eterna, assim, isso é muito lindo, né? É muito legal, porque elas são pacientes, né? Na verdade, às vezes seguidoras ou não, Sim. indicadas por amigo ou não, e que chegam ali já às vezes me conhecendo. E agora eu vou falar, porque eu sei que ela vai ficar sem graça de falar. Tem tanto paciente, assim, mais seguidor, né? Que chega lá hoje e uma semana passada foi muito engraçado. Thaís, me belisca. Aí eu falei, não, por que eu vou te... Ela, por favor, me belisca, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Aí Tão eu bonitinho. Aí eu fui até a sala da doutora com ela, rindo, brincando e tal. Quando a gente chegou lá, ela... Você esqueceu do que eu te pedi? Eu falei, eu não vou te beliscar, não. Pelo amor de Deus. Aí ela, não tô acreditando que eu tô aqui. E é muito lindo, assim, né? A história que elas falam, como elas chegam até você. É porque fala, aí doutora, elas já é me de conhecem, verdade. né, Thaís? E engraçado que elas já me conhecem, já conhecem o Alberto, Já conhece seu marido, sua filha, sua casa. O Toy, já conhece todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, eu gosto muito dessa intimidade que a gente cria, né? Porque você conhecer a pessoa que vai estar ali mexendo no seu corpo, mudando o seu corpo, né? Sim. E é muito importante isso, você saber para quem você está entregando o seu corpo, para quem você está... Porque a gente tem medos, né? E não é assim, não é uma... Como é que eu vou falar? Uma formação em série, né? Não é uma coisa... Entende? Cada um é um indivíduo único, gente, cada um tem uma história. Cada pacientezinha minha tem, sabe, o seu cantinho no meu coração. É tudo muito... É muito gostoso. Então, tratar a de doutora Fabiana já tem 20 anos como cirurgiã plástica. Eu fico impressionada. Eu tô com ela há 8. Eu fico impressionada como eu falo assim, olha, entrou em contato uma paciente que operou com você lá na época de Rio das Ostras, lá na época de Niterói, tem 15 anos, fulana de tal. Ela, fulana de tal, irmã de fulana de tal, filha de fulana de tal. Eu lembro, ai, que legal, ela vem aí. Eu falo, meu Deus, que memória. Lembro mesmo. Mas é isso, é porque é de verdade. Né? A gente cria uma relação, cria um laço. E assim, a gente passa também por... trocas, né? Com é meio certeza. que o cirurgião plástico, ele passa a ser um pouco terapeuta também. Totalmente. Porque tem muito a ver com o sentimento. Tudo. A cirurgia plástica, ela tem tudo a ver com sentimento. A gente tem uns relatos muito lindos, assim, de mudanças de tanta coisa, né? Exatamente. Porque, assim, gente, nem todo mundo se incomoda com a mama flácida. Sim. Mas algumas pessoas se incomodam e se incomodam muito. Sim. Então, é óbvio que, assim... E também tem as distorções de imagem, né? Que a gente também tem que puxar para a realidade. Não, aí não. Então, esse é o momento da gente também descobrir isso tudo. A consulta não pode ser rápida. Não tem como. Gente, não tem como. Olha quanta coisa a gente tem que entender de um paciente. Aí você entende e aí depois ainda tem o seu... passar todo o seu conhecimento para ela. Então, assim, é um tempo daqui e um tempo daqui. Como é que você faz? Sim, então eu faço... Eu sou toda metódica, tá, gente? Eu sou metódica. Então, o paciente entra na minha sala para consulta, a primeira coisa, a gente quebra um pouquinho o gelo, porque eu sei que é um momento que você está nervosa. A maioria, né? A maioria está ali nervosa, porque... Fica até mais envergonhada em alguns casos, será que eu estou né? fazendo certo? Será que eu quero mesmo? Será que não quero? Será que eu vou... né? O que ela vai me indicar? Qual é a cicatriz que eu vou ter? Tem algumas que a gente até brinca, assim, fala, calma que ela não tá com bisturi na mão, não vai ser nada é só agora. caneta. Nesse momento é só caneta. E aí, tem essa troca. O primeiro momento é esse. De eu entender um pouquinho o emocional do paciente. Sim. Então, essa é a primeira parte da consulta. E ela demora. Ela demora pelo menos ali uma meia hora. Que é o tempo que eu vou entender o porquê do paciente chegar até ali. Qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até ali? E eu já acho que ali é um grande passo. Muito. O primeiro passo, esse passo da decisão da consulta, ele é um grande passo na vida de muitas mulheres. Porque ali, às vezes, assim, só de estar ali já é a virada da chave. Sem dúvida. Sabe? É verdade. Porque ali você vai entender que não é um bicho de 7 cabeças. Ali você vai entender que é possível. Ali você vai entender que o que você está pensando do seu corpo é real, né? Que não é só você. Sim. Porque às vezes muitas mulheres acham assim... Ai, gente, por que eu tô incomodada com isso, gente? Só eu que fico, né? Vou namorar com meu marido, não consigo mais tirar o sutiã. Amor, o que eu ouço isso quase todo dia. Não consigo acender a luz, né? Não consigo ter um espelho ali próximo. Só no escuro, não consigo mais.
Então, assim, essa primeira meia hora ali de consulta é extremamente importante. Muito. Porque ali é o momento do choro, tá? É o momento do choro. Eu choro, elas choram também, todo mundo chora. Porque, assim, entender esse emocional, às vezes é pesado para a pessoa. Claro. Até para falar, né? Claro, é Não difícil. fala nem pro travesseiro. Tem coisa falar isso em voz alta já é um grande passo. Porque tá ali na cabecinha, tá na cabecinha, né? Sim. Tá só... E aí eu começo... Aí eu já tô, como eu tenho muita experiência, eu já sei onde é o ponto da dor e aí além eu já da experiência, começo... você é um doce, né? Então a gente tem um já jeitinho. começa a desmistificar isso tudo nesse primeiro momento. Aí, depois dessa parte emocional, a gente vem numa parte que é o científico. Ó, isso eu vou conseguir te ajudar. Aí isso aqui não. Sim. E aí Então, você faz um exame, né, no paciente. Aí ela vai colocar um roupãozinho, vai vir para exame, vou examinar. Ela vai me mostrar tudo no corpo que está incomodando. Uma coisa que eu acho interessante face. de você falar é que para quem for, né, até a consulta com a doutora Fabiana ou para quem for em outros, o mais indicado é você sempre ter outro profissional, né? A doutora Fabiana sempre está junto com uma enfermeira, com uma técnica, com um fisioterapeuta, sempre ali para deixar acho que todo mundo mais à vontade, pra ficar né? mais à vontade, sim. E aí, a gente também, assim, mas eu não tenho muito problema isso, porque geralmente a gente já cria uma intimidade, as pacientes, já que estão ali, já estão mais... E geralmente já chegam até você já te conhecendo, né? De rede social, lives, daqui do podcast. Já me conhecem, já acompanham live, que a live também aproximou muito, né? Muito, foi uma quebra de barreira, assim, né? Foi muito legal, muito mesmo. Então, ali, nesse momento do exame do paciente, né, que ele vai realmente me mostrar o que está doendo no corpo, o que tá me incomodando de verdade, ali é o momento que eu vou também entender se aquilo é uma queixa que é verídica ou que não é verídica. Sim. E se é possível ou se não é possível, né, a gente atingir o resultado que a pessoa deseja. Porque eu já tive pacientes, por exemplo, que depois de 3 gestações de engorda e emagrece, né, me levou uma foto com 18 anos, de quando tinha 18 anos, estava de biquíni na praia, eu quero voltar a ser essa pessoa. Sim. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso, porque você hoje é outra pessoa. Hoje você tem 3 filhos, hoje você tem uma família, hoje você tem outras responsabilidades, hoje o seu corpo é outro. A gente não produz mais colágeno, a gente tem questões hormonais, né? Tem tanta coisa que envolve, gente. Assim, o nosso corpo, ele muda. Né? Ele muda todo... Se você comparar de um ano para o outro, você já tem mudanças. Muito. Né? Como a gente tem mudanças. E a gente vai vendo desde a adolescência. Por exemplo, sua filha da doutora Fabiana, tem 15 anos. É uma pessoa que eu já acompanho há 8 anos. Gente, de um ano para o outro, é uma mudança tão gritante que depois, dali dos nossos 20, a gente vai achando que tá normal. Sim. Aí quando vai chegando nos 35, você começa a reparar que tá mudando de novo. Só que ele muda constantemente, a gente que está sempre acostumada, né? Isso aí. Então, a partir desse momento, ou a gente tem que fazer um diagnóstico aí de dismorfismo, né? Distorção de imagem, porque também tem muito, tá, gente? Tem muita paciente que me procura, em torno de 30% de pacientes, eu não opero. Não só por assim... por distorção de imagem, não só isso, mas às vezes não pode por algum motivo de saúde, não é o momento, né? Que não é o momento emocional, que não é o momento em que emagrecer. Então, e vamos ser muito sinceros, Fabi, é difícil delas entenderem isso no primeiro momento, né? na primeira resposta olha, que você quer ver dá uma coisa difícil das pacientes entenderem é quando está acima do peso. Quando está acima do peso, é muito difícil você internalizar aquilo, né? Se enxergar e tentar entender que se você tiver em obesidade, você não pode fazer plástica. Que você tem que emagrecer primeiro. Eu estou dizendo que você precisa pelo menos estar com 29 de índice de massa corporal. Você precisa estar com... Por quê? Porque os riscos diminuem muito. O paciente obeso, com obesidade, ele tem um corpo todo inflamado. Ele tem um metabolismo que está lento e inflamado.
Se eu causo mais inflamações com o ato cirúrgico, eu estou criando um risco muito grande para esse paciente. Então, às vezes, o paciente fica chateado porque a gente pede, olha, vamos perder peso, vai lá para a doutora Beatriz Ohana, vamos tentar o Saxenda, vamos tentar alguma outra coisa. Então, cada um a gente vai tentar de uma maneira, vamos ver os seus hormônios, como é que estão os seus hormônios, né? E aí a gente tenta trazer esse índice de massa corporal para 29, pelo menos, para poder fazer uma cirurgia com segurança. E, geralmente, nós, mulheres, a gente tende a engordar muito, né, nessa região. A mama fica muito grande, o abdômen fica muito grande e é uma gordura muito prejudicial, né? Muito prejudicial. O homem, ele tem uma gordura intraabdominal até maior que a mulher, que é uma gordura muito ruim, né? É uma gordura que não é boa para a saúde e a gente só perde emagrecendo. Não tem outro jeito. Sim. Não tem lipoaspiração, não tem nada. Você não consegue, gente, atingir. Tem até vezes que a gente escuta muito isso, né? Até no episódio de lipoaspiração tem uns comentários que falando, mas doutora, eu tô muito acima do meu peso, eu preciso pelo menos fazer uma lipo para eu ganhar o ânimo de malhar para depois eu emagrecer. Exatamente. Né? Muita gente tem essa visão ainda de que você vai fazer e aí aquilo dali vai dar o gás na pessoa para depois ela voltar de novo. É claro, Thaís, que tem as exceções. Claro. Tem as exceções. Por exemplo, semana passada, e eu já operei outras pacientes assim também, que estavam com índice de massa corporal alto, mas que tinham um abdômen avental. O que é o abdômen avental? É aquele abdômen que dobra em cima da região pubiana e que machuca e fere mesmo. Faz fungo de repetição. Por quê? Porque a dobra do abdômen fica suando. Sim. Então, acaba que como a gente mora num país muito quente, acaba ficando aquela região úmida e criando ali cândida, né? Desenvolvendo candidíase, desenvolvendo fungo. E aí a gente tem realmente que fazer uma cirurgia higiênica, né, para esse paciente. Então, cada caso tem que ser avaliado com muita cautela nessa consulta. Então, mais uma vez eu digo, não tem como ser rápida. A gente, inclusive, ao longo desses anos, uma das postagens que a gente faz repetidamente, anual, é quanto tempo você leva em consulta. Exatamente para despertar isso em vocês, porque nesse primeiro momento é que vocês já percebem como que você vai ser atendido durante o seu processo todo cirúrgico, seu pós-operatório, já começa ali, né? Sim. Então, isso é muito importante, gente. A gente sabe que às vezes a pessoa está tão empolgada com aquele momento, de que quer resolver, de que, poxa, minha amiga, 3 amigas, 4 amigas já fizeram com a mesma pessoa. Só que cada um tem uma história, né? O que a doutora está falando. Você não consegue fazer em 5 minutos e você não deve deixar o cirurgião decidir nada por você. É tudo decidido em conjunto, É outra coisa também, né? Isso o cirurgião, ele tem que decidir em conjunto. É óbvio que tem coisa que o paciente, ele não sabe e que ele vai aprender ali. Mas ele tem que ter a liberdade de escolha, de quero ou não quero. A partir desse momento, eu falei para você que você tem que ter uma cicatriz e eu desenho mesmo. Eu desenho, as pacientes saem todas riscadinhas. Eu desenho o que vai ser de cicatriz. Olha, sua cicatriz vai ficar aqui, desse tamanho. Não tem como ser menor? Não tem como ser menor. Por quê? Porque você tem muita flacidez. Quanto maior a flacidez, maior é a cicatriz. Então, a tua cicatriz, ela vai existir. A partir do momento que existe uma cicatriz, mas ela some? Não, ela não vai sumir. Ela vai ficar branquinha, vai ficar quase que imperceptível, mas ela vai estar aí. A gente faz de tudo para ser a melhor cicatriz possível, exatamente, mas ela existe, né? Mas ela vai existir, ela vai estar ali. Então, você tem que entender e ter liberdade de escolher. E eu acho muito legal, quero gente, ou não que ela quero. fala pro paciente, às vezes o marido não vai, né? Não pode, tá? Não limpa ela, não. Deixa ela ir assim para casa, para ela chegar em casa e conversar e mostrar também, né? Já mostra pro marido. A maioria dos maridos hoje gostam de participar, né? Isso muito legal. Tá tão legal de ver, Isso né? foi uma mudança também, porque quando eu comecei cirurgia plástica, eu via que os pacientes, elas iam sozinhas às consultas. É muito nítido isso para mim. Eu recebia, há 20 anos atrás, eu recebia as pacientes sempre sozinhas. E hoje, era raro quando ia um marido. Hoje eu vejo, a grande maioria vai com o marido à consulta. Sim, verdade. A grande maioria. Vai mesmo. Então, a participação do cônjuge nu nessa decisão também é muito importante. Não que você está fazendo a cirurgia
pelo outro. Não. Mas que ele faça parte do seu processo. Porque ele vai fazer, né? Ele vai, de alguma forma, ele vai ter que fazer parte. Claro. Né? Então... A gente vai chegar no terceiro P do pós-operatório, vocês vão entender a necessidade de você ter ajuda. Né? Exatamente. Então, ele já participar desde a primeira consulta, gente, isso é muito bonito de ver. É uma graça. É muito bonito de ver. E geralmente, os maridos têm mais perguntas do que a própria paciente. Né? Eles trazem dúvidas, eles trazem muitas dúvidas. Ontem, no atendimento que você fez, foi muito bonito, né? O paciente que foi pesquisando tudo sobre o assunto que estava relacionado às dúvidas da mulher e tal, e chegou já com várias perguntas para a doutora Fabiana. Foi, né? ele, na verdade, que levantou a hipótese, né, de levá-la à consulta. Mas, então é isso, a partir do momento que a gente tem ali a decisão de qual a cirurgia, porque muitas vezes eu tenho paciente que fala assim, eu não estava preparada para você me indicar uma abdominoplastia. Eu estava preparada para você me indicar uma lipoaspiração. Mas aí, infelizmente, eu não posso te indicar uma lipoaspiração. Ó, assistam aí, tá? Episódio 7 e episódio 8. Abdominoplastia e lipoaspiração, que você vai entender exatamente a diferença e a indicação de cada um. Então, a indicação cirúrgica, às vezes, não é a que você espera. Mas é a que é necessária para eu te dar um resultado de verdade, né? Porque aí a paciente fala assim, dá para fazer um mini abdômen? Eu falei, dá para fazer meia lanternagem? Dá para fazer meia boca? Aí você vai ficar triste, porque você vai fazer um procedimento... Você passa por todo o processo cirúrgico e se frustra. Vai ser um procedimento cirúrgico também, que vai ter todo um pós-operatório, e você vai ficar com um resultado pequenininho. É isso que você quer? Aí eu prefiro não fazer. Então, o paciente, a gente decide ali, olha, aí tem aquele paciente que é um borderline, que é um paciente que está em cima do muro. Eu posso fazer um mini abdômen ou uma lipoaspiração. Olha, se você fizer só a lipoaspiração, você vai continuar com diástase. Você quer fazer? Só que aí você tem que entender que isso aqui não vai melhorar, ok? Ok. Então, eu acho que é isso. Vocês têm que entender neste momento da consulta... É isso aí. Qual é a cirurgia que você precisa fazer e qual é a cirurgia que você está preparada para fazer. E você ter a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o que você deseja. A partir do momento que você entende, que você Porque entendeu. Quando a gente leigo, tá? Eu me coloco sempre no lugar do leigo. Chego lá, meu sonho é fazer lipoaspiração, mas eu já tive filho, eu tenho diástase, só que na minha cabeça é lipoaspiração. Cheguei na doutora Fabiana, a partir do momento que ela me explica tudo, aí eu, eu estava enganada, então vamos trabalhar isso dentro de mim. Deixa eu trabalhar, doutora, eu vou demandar um pouco mais de tempo, porque eu tenho que trabalhar a minha cabeça. Deixa esse desenho Já aí da entendi. cicatriz, que eu vou entender melhor isso. E vou... Aí a gente vai para o momento que eu vou mostrar fotos, né? Isso é legal de você falar, porque muita gente pergunta, por que vocês não mostram foto aqui? Por que vocês não mostram foto nas redes sociais da doutora Fabiana? Por quê? Porque o médico ele não pode postar fotos de antes e depois, né? É proibido para o médico postar fotos de antes e depois. Então, o momento da consulta é o momento em que eu te examinei, eu fiz o diagnóstico, a gente falou sobre a cirurgia, qual é a cirurgia que a gente vai fazer, aí eu vou te mostrar fotos de antes e depois. Então, eu tenho lá, sei lá, nem sei mais quantas milhões de fotos eu tenho. E é legal de falar que a doutora tem muito cuidado. Na hora que ela vai mostrar, ela tem a preocupação de mostrar um corpo parecido e semelhante ao seu, para você entender, né, uma realidade. E ela tem todo um cuidado, não fica nada em computador, é tudo sempre em HDs, em nuvens, sem nome, ela não mostra o nome de ninguém. Nome, face, né? Nada disso. Então, vocês vão ver lá neste momento, aí sim eu posso mostrar alguns casos para vocês. Geralmente a gente vê vários casos, principalmente quando é mama. Sim. Mama é a grande dor da paciente, porque se quer prótese, se não quer prótese, se precisa prótese. Porque como é a vezes, cicatriz? Às vezes não precisa, porque eu tenho tecido mamário, mas eu quero colocar, porque eu quero o meu colo redondo. Então, vamos entender aqui. Essa mama tem prótese. E essa aqui não tem prótese. Coloca uma do lado da outra. O que você acha? Aí eu coloco lá os pacientes de mesma idade, de mesma mama parecida. O que você acha? Nossa, eu achei que aquela ali tinha prótese também.
Aí eu falei, tá vendo só? Às vezes você acha que precisa da prótese e não precisa. Claro. Então, isso tudo é uma conversa, né, Thaís, que demora, né? É uma conversa que como é que... E é isso, assim, a paciente sonha com aquele momento, né? E só de chegar ali, gente, como é que a gente vai fazer? Oi, vamos, acabou, tá? Tchau. Vai lá, já tira tirou a roupa. suas dúvidas? Vai lá, tira a roupa, vem aqui pra eu ver. Gente. Ou levanta a roupa, levanta a blusa aí. Como Deixa eu já eu ver vi, aí. Já vi muito paciente falar pra mim, doutor, eu cheguei na consulta, eu fiquei tão constrangida, porque o médico mandou eu sentar, levantar minha roupa e falou assim, ó, você precisa de mastopexia com prótese, vou colocar uma prótese de 300 e pronto. Ai, dói, né? Dói de ouvir. Não, de verdade, dói. Porque a gente ali sabe é o momento como que é diferente. Quando tem decisão de prótese, aí o tempo aumenta muito. Isso é uma coisa que para vocês parece que é muito simples, né? Não, é só sobre prótese de mama, uma cirurgia tão rápida. Muito pelo contrário, é aí que a consulta fica mais detalhada, né? Aí é que vem mais detalhes. Porque a gente tem que escolher textura da prótese, formato da prótese, se a prótese vai ser embaixo do músculo ou acima do músculo. Eu vou ponderar com vocês, olha, se for acima do músculo tem essa vantagem, se for abaixo do músculo tem essa vantagem. Então, a gente vai ponderar todos os pontos. Vamos fazer sutiã interno? Não vamos fazer sutiã interno? A cicatriz vai ser em T ou vai ser em L? Então, eu vou de novo lembrá-las que tudo isso que a gente já está falando aqui já tem tudo bem assim explicado nos episódios 4, 5, 6. Ela fala bastante ali sobre prótese, sobre todas as técnicas, sobre o sutiã interno, tudo isso. Já tem episódio falando sobre isso. Por isso que eu tô falando bem en passant aqui. Isso. E aí, então essa decisão de qual é o procedimento e se você está preparada para ele, é decidido neste momento, né? É isso. A partir desse momento, você vai tirar as suas dúvidas. Eu sempre peço para me trazer uma listinha de dúvidas quando vier trazer os exames, porque essa listinha de dúvidas, ela é hiper importante. Muito. Porque as pacientes chegam na consulta e acabam esquecendo de perguntar muitas coisas. Normal, né? Emoção, é um mix de sentimentos ali na hora que acaba esquecendo. Aí vai para casa... ao longo dos dias, vai fazendo uma listinha, vai anotando, lembrou de alguma coisinha, vai lá, anota, deixa no bloquinho de notas da doutora Fabiana. Isso, e aí vai lá e vai anotando todas as suas dúvidas para na próxima consulta a gente tirar o restante das dúvidas, porque não é uma consulta só, né? Não. Você vai voltar para uma segunda consulta para eu ver os exames, para ver se está tudo ok, para realmente... Como que finaliza ali essa sua primeira consulta? Você mostrou tudo, definiu, né? Conversou, explicou técnica e tudo mais. Isso. Aí vai ser o momento de solicitação dos exames, porque eu faço exame para todo mundo, peço exames independente da idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, abaixo de 18 anos não precisa fazer exame, esses exames completos de pré-operatório, mas eu particularmente, doutora Fabiana, eu prefiro fazer em todo mundo. É aquela frase que eu adoro, só é melhor sempre pecar pelo excesso de cuidado, né? Vamos pecar pelo excesso, gente. Mal não vai fazer? Vamos lá fazer um examezinho de sangue. Eu já fiz tantos diagnósticos ao longo da minha vida. Aí, com pré-operatório. Pré-operatório, a gente faz muito diagnóstico. Não vamos muito longe, né? Sim. Tive aí no final do ano, Sim. Patricinha, que é a enfermeira que ia operar comigo. Doida para operar, tadinha. A gente fez uma descoberta de uma telectasia pulmonar. Pode ter sido pós-Covid ou não. Mas que impediu ela de fazer a cirurgia do sonho dela, né? E, assim, aí, a gente está preparando ela já tinha pra... alguns sintomas, né? Ela já apresentava alguns sintomas, mas... Tem obra em casa? Tem cachorro em casa? Cheio de pelo? Ela falava, não, é uma tosse alérgica, é uma coisa alérgica. E se não tivesse feito esses exames pré-operatórios para cirurgia plástica, ela ia estar até agora. Thaís, eu já fiz diagnóstico de câncer de pulmão em pré-operatório. Olha aí. A gente faz diagnósticos de muitas coisas. Então, assim, a gente precisa, sim, fazer o pré-operatório. A gente precisa, sim, fazer os exames. É um momento que você tem que olhar para você. Claro. Eu falo para o paciente, você está se propondo a fazer um procedimento cirúrgico que você tem que entrar de um jeito e sair melhor do que você entrou. Então, você tem que estar... A gente tem que estar todo calçado para que isso, ele tenha realmente toda a estrutura para dar tudo certo. Eu sempre gosto quando você fala também.
Tem risco? Tudo tem risco na vida. Tudo tem risco. Mas tudo que você faz é para se aproximar do zero, do né? zero. Eu tento, ao máximo, hoje eu tenho protocolo de tudo. Tudo, assim, toda a minha equipe, tanto administrativa quanto a equipe cirúrgica, ela já sabe todo o protocolo. Tudo que eu gosto. Assim, o meu assistente está comigo há 20 anos. Então, ele já sabe, eu sou metódica. Chegou, o paciente vai seguir exatamente aquela rotina. Isso aí. E quando a gente tem rotina na vida, a chance de erro é muito menor. Claro. Então, ali a gente não pode errar. A gente tem que estar sempre muito atento. É isso aí. Então, esse primeiro P, ele é o embasamento. É isso aí. É a base forte do pilar que está sendo construído. É isso. Aí, vamos lá. Você passa todos os exames para a paciente, todos os pedidos para ela levar para casa. Saiu da sua sala, acabou ali, se despede e tal... vai para a sala de orçamento, vai conversar com a Patrícia, que já trabalha com a gente há muito tempo. Sim. E é ali que ela vai passar tudo. Orçamento, questões hospitalares, como que vai ser, internação. E nesse momento... Obrigada. Nesse momento, você já pode sair dali com uma data pré-agendada, né? Sim, a gente sempre pede para o paciente, como a agenda é muito... cheia, graças a Deus, a gente tem um movimento muito grande. Eu já peço para o paciente já deixar a data do sonho ali meio que agendado, porque senão você pode voltar com os exames. Já aconteceu, né? Do paciente Muitas vezes. Não quero marcar, quero deixar para depois. E aí chega no dia com os exames prontos, mas eu queria aquela data. Não tem. Sim. Né? O ideal que a gente sempre fala, assim, é ter pelo menos uma antecedência ali de uns 2 a 3 meses, que é o período que a gente consegue ainda dentro daquele mês que você está pedindo e pensando de férias e tal, a gente sempre tenta dar um jeito, né, para arranjar aquela data. Mas aí tem paciente que pergunta assim, mas Thaís, como é que vocês querem deixar uma cirurgia agendada se eu nem te mostrei os meus exames? É um pré-agendamento, né? É um pré-agendamento, isso aí. Depois disso, você sai de lá, estando com a data ou não fechada, tá? Você vai sair de lá e aí você vai para o outro ponto, que é fazer os exames. E antes disso, eu queria falar para vocês que nessa consulta ainda, algumas vezes eu indico fisioterapia. Sim. Então, a fisioterapia também é interessante nesse momento da consulta, que eu tenho, às vezes, que preparar vocês para o procedimento. Então, eu tenho aí esse momento de fazer a fisioterapia. Às vezes, a Lauren faz até uma consulta online, inclusive, para facilitar, para ensinar alguns exercícios respiratórios. Tem vídeo já pronto para vocês, que a gente manda para vocês para já irem treinando, né? A doutora também dá todo um protocolo. E outra coisa, o paciente tabagista, às vezes, tem indicação também de fazer terapia hiperbárica. Previamente, nesse pré-operatório. Então, no pré-operatório também tem a fisioterapia pré-operatória e tem o preparo do paciente tabagista. Quando é um paciente tabagista que fuma há muito tempo, grande quantidade, eu gosto que faça a terapia hiperbárica, pelo menos 5 sessões antes da cirurgia, para a gente preparar esse tecido, que é a vascularização tecidual, para ele que receba bastante oxigênio, que foi prejudicado ao longo dos anos ali pelo cigarro, que a gente faça uma dilatação desses vasinhos para que eles estejam preparados para a sua cicatrização. No episódio sobre abdominoplastia, a gente até fez um corte, né, que é bem legal, falando sobre o uso da cinta antes de você operar. Aí nosso choveu pergunta, como assim eu vou usar cinta antes de operar? E aí quando eu falei, você assistiu até o final? Assiste até o final que você vai entender. Para falar um pouquinho para ela também. O uso da cinta nesse pré-operatório, ele é muito importante para preparar o nosso corpo, nosso pulmão para a nova realidade que ele vai passar. Porque quando a gente a gente tem filhos, a gente engorda e emagrece com a idade, o nosso músculo reto abdominal ele vai ficando afastado, vai tendo a diástase. E aí a cinta ela funciona como um anteparo que vai ser como se fosse o músculo plicado, como se fosse o músculo preso de novo. Já depois da cirurgia, Depois da cirurgia. Você vai ficar. Então, eu peço para usar antes, para que depois não tenha nenhum problema respiratório, não tenha falta de ar. Sim. Porque a sensação é de roupa apertada quando a gente faz a aplicatura do músculo. E se você usa direitinho a cinta no pré-operatório, você não vai ter este problema. E aí a gente fala, gente, não
deixe de fazer. Porque quem não faz, depois fala, por que eu não fiz? Às vezes eu peço quando o abdômen é muito globoso, para usar o saquinho de arroz também à noite. Coloca 40 minutinhos, um peso em cima do abdômen. Pode ser um saco de arroz de 5, 10 quilos. Coloca em cima do abdômen, aprende a respirar com esse músculo preso. Né? Enche o peito de ar e solta, né? Com esse peso abdominal. Então, ajuda bastante também. Isso tudo é fisioterapia respiratória e a Lauren pode ajudar vocês nisso, ensinando também essa fisioterapia. Então, ainda dentro do pré-operatório, que é interessante, você até falou, muita gente fala, você cobra consulta? Por que você cobra? Essa primeira consulta de avaliação, sim, ela tem um custo. A gente tem sempre descontos para vocês que acompanham a gente aqui. Ela tenta de tudo para deixar mais acessível e mais fácil para todos vocês, tá? Só que é cobrado depois? Nunca mais, né? Não. Nenhuma vinda mais do paciente à clínica, seja para apresentar os exames, para tirar as dúvidas novamente, em qualquer sessão de revisão, qualquer vinda, nada mais disso tem custo, né? Exatamente, é só essa vez. Isso, gente, é a gente pensar assim... Nossa, eu vou ficar indo tanto tempo. No mínimo de 3 meses, né, Fabi? É só uma prótese de mama, aquilo que elas sempre falam. É só uma blefaroplastia. No mínimo de 3 meses até a gente dá alta. Quando a Fabiana dá alta, a gente dói. Pra todo mundo, né? Meu Deus. É um chororô de lá, um chororô daqui, um chororô... Aí sai da sala da Fabiana e passa pela gente. Menina, isso. Eu falei, gente, mas não é pra sumir, não. Tem tanta coisa pra gente fazer. Se vocês ainda não viram, os primeiros episódios foi só falando sobre botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, que isso daí, independentemente de cirurgia ou não, todas nós temos que fazer uma manutenção que seja anual, né? Isso aí. Então, sumir ninguém some, não, por favor. Alguma outra coisa, Thaís, que a gente deixou de falar aqui? Eu acho que do pré-operatório é basicamente isso. Obviamente, né, vão ter dúvidas e questões muito individuais, que isso daí a gente vai lidando com um a um. Se você tiver alguma dúvida, é só botar Deixa aqui nos comentários, que a gente está sempre de olho. Isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui. As doenças pré-existentes, que a gente também vai ver, né? Tudo é visto ali. Se doença pré-existente, se tem que fazer controle de alguma coisa, se tem que suspender medicação ou permanecer com medicação. Isso tudo a gente vai ver no pré-operatório. É até ruim, né, da gente levantar assim, falar, isso pode, isso não pode, porque é tão individualizado. Então, quem tem hipertensão, se tiver controlado, ok. Liberado pelo cardiologista, diabetes, né? Se também vai fazer todos os exames do risco cirúrgico, né? Que aí você vai sair dali com pedido de exame, vai fazer todos os seus exames e vai passar no cardiologista, que vai dar um risco cirúrgico. Ele vai te liberar para cirurgia ou não, né? Então, todos os pacientes têm um detalhe aqui que eu vou contar. Cirúrgico. Mesmo todos os pacientes chegando até a clínica com risco cirúrgico, a doutora Fabiana não deixa de ver todos os outros exames, não, eu olho tudo. Tudo de novo. E quando chega lá para cirurgia... Hospital, né? O doutor Mauro, que é meu assistente, olha, o doutor Everar fala, quanto mais gente olhar o exame, melhor, porque a chance de passar alguma coisa é mínima. É isso aí. Então, todo mundo olha. Tem a paciente sempre perguntando, mas eu já levei todos os exames pro cardiologista, eu tenho que levar de novo? Tudo. Tem que Nossa, levar. mas eu já mostrei de novo pra doutora Fabiana, eu tenho que levar pro hospital? Sim, senhora. Tem paciente que esquece, né? A gente pode pedir pro marido buscar. Então, se programa porque é super importante. Mas tudo isso, gente, é uma segurança para vocês, né? Para todo mundo, na verdade, né? Ficar bom para o médico, ficar confortável, você tá segura, você tá confiante que você tá botando um paciente saudável e apto a fazer aquilo. E a família, né? Quem estiver acompanhando, tá tudo em paz. Isso aí. Então, gente, não é para burlar nada, tá? Nada de, porque eu tenho um amigo, escuto isso direto. Eu tenho um amigo que é cardiologista, vou pedir para ele me dar um risco. Não, gente, não é assim, não. Tá? Faz tudo direitinho, porque é pro seu bem. É isso aí, tudo para dar certo. Amém. Né? E aí, isso aqui já é o início do passo. Daqui a pouco, no outro episódio, a gente fala um pouquinho como é o ato cirúrgico. O ato cirúrgico em si. Vamos falar sobre o pré-operatório no próximo episódio. Tá então, bom? gente, se você ainda tá aí, ainda não se inscreveu, não se esqueça, tá? Bota aqui embaixo, se tiver vermelhinho, inscreva-se. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo.